Então, vamos falar sobre a eletrólise. A eletrólise é um processo inverso ao processo da pilha. Ela é quando você tem uma corrente elétrica que vai gerar uma reação química, né? Na pilha você tem uma reação química gerando corrente elétrica. Aí a gente tem um exemplo aqui de um processo de eletrólise, né? Aí, por exemplo, aqui, os cátions vão pro polo negativo, que nesse caso vai ser o cátodo, e o ânion vai para o polo positivo, que nesse caso vai ser o ânodo, tá? E aí, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter dois tipos de eletrólise, basicamente. A eletrólise ígnea, que acontece pelo processo de fusão dos elementos, e a eletrólise aquosa, que é aquela que acontece em meio aquoso. Então, vamos ver cada uma delas. Então, nesse caso da eletrólise ígnea, a substância iônica está no estado fundido, sem a presença de água. E aí, a gente tem aqui um exemplo, né, que acontece, né? E você tem algo semelhante à pilha. O que acontece de diferente aqui é que o ânodo é seu polo positivo e o cátodo seu polo negativo. Mas o ânodo, ele vai doar elétrons para o cátodo também, ele sofre oxidação. Aqui a gente vai ter um processo de oxidação no ânodo, não ocorre algo diferente, ele oxida também. Ele transfere elétrons, ele atrai os ânions, tá? Lembra ânodo, ânions. E ocorre a oxidação, como eu já falei. Já o cátodo, que aqui seria essa plaquinha aqui onde tem esse negocinho azul, ele recebe os elétrons, ele reduz, ele é o polo negativo e atrai os cátions. Então, aqui na eletrólise eu vou ter polo positivo no ânodo e polo negativo no cátodo. A redução, por exemplo, se eu pego aqui como exemplo a eletrólise ígnea do sal de cozinha. O que é o sal de cozinha? É o NaCl. Vamos ver o que vai acontecer com a eletrólise ígnea do NaCl. Eu tenho que separar, né, o sódio do cloro. E aí, no NaCl, só vamos pensar aqui no NaCl, a gente tem uma ligação iônica, onde o Na já está como cátion, né? Mais, e o Cl está como cloreto, Cl-. Então, no cátion aqui vai acontecer a redução, ele vai sair de íon sódio, vai se transformar em sódio metálico através da união com o elétron ali. E na oxidação, se vai ter ali o cloreto, né? Esse cloreto ele vai doar elétrons e vai se transformar no gás cloro. Então, aqui você tem saindo de -1 NOx e indo para zero. Então, você já tem um processo ali de oxidação. A reação global, simplesmente juntar isso aqui que a gente escreveu, né? Vai ficar e cortar os elétrons ali, né? Você tem que multiplicar aqui a primeira aqui por 2, porque aí tem que dar números iguais de elétrons e eles vão se anular. Então, eu vou ter 2Na+, mais o Cl- aqui, formando um Na, mais o Cl2. Então, se eu for calcular aqui também, por exemplo, se eu for olhar os potenciais, né, o potencial de redução do sódio, do íon sódio de menos 2,71 e de oxidação do cloro é de 1,36. E aí, se nós fizermos lá o cátodo menos o ânodo, como a gente está acostumado, vai ser menos 2,71 menos 1,36, que vai dar menos 4,07, o que a gente pode concluir que a eletrólise, sendo qualquer tipo de eletrólise, é um processo não espontâneo, que é menor que zero.
A eletrólise aquosa, ela acontece também com compostos iônicos, só que esses estão dissolvidos na água, e aí a gente tem que considerar a liberação dos íons na solução através de uma dissociação, né? Uma dissociação iônica. Por exemplo, né, quando você tem água, aí você vai ter a formação ali de íons H+ e OH-, e dissociação iônica do cloreto de sódio, por exemplo, do NaCl. Você tem que considerar que você tem o cátion H+ e o Cl-, e também o ânion OH- e o Cl-, e eles vão competir, e aí a gente vai ter que verificar qual deles vai ser o meu cátodo e qual deles vai ser no meu ânodo. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente vai ter que olhar para uma tabela de reatividade que diz que os cátions de maior reatividade, metais alcalinos, metais da família 1, 2 e 13, aí depois tem o hidrogênio e os outros metais. E os ânions, o OH e o Cl, então a gente primeiro tem os ânions oxigenados e o fluoreto, depois o OH-, depois o ânion não oxigenados. E aí quem vai ganhar essa competição? Bom, a gente tem inicialmente, né, uma dissociação iônica do NaCl lá se transformando em H+ e Cl-, a ionização da água se transformando em H+ e OH-, quando a gente juntar entre Na+ e H+, pelo que a gente viu aqui anteriormente, o H+ ele ganha essa competição, então ele vai ser o seu polo, quem vai reduzir, ele vai ser meu polo negativo, vai ser meu cátodo. E entre Cl- e OH, os cloretos, eles ganham a competição em cima do OH- pela nossa tabelinha anterior, e aí também a gente vai ter a oxidação do cloreto. Então, o cloreto se transformando em gás cloro. E aí, juntando essas 4 reações, a gente tem a reação global da eletrólise, né? A gente vai anular tudo que estiver de lados opostos e forem iguais, e aí a gente vai ter 2 NaCl mais 2H2O, formando 2 Na+, mais 2 OH-, mais H2O e Cl-, e aí a gente vai ter isso aqui. A eletrólise, ela tem também uma estequiometria, que é dada pela lei de Faraday. Ela é equivalente aos processos estequiométricos já estudados, só que você acrescenta um tópico, né? Que 1 mol, além dele ser 6 vezes 10 a 23 moléculas, átomos ou íons, massa molecular em grama por mol, 22,4 litros na CNTP, ele também equivale a um Faraday, que equivale a 96.500 coulombs. Então, para a gente ver isso, vamos ver através de uma questão. Ó. Na eletrólise de uma solução de sulfato cúprico tem-se a seguinte redução no cátodo. Então, eu tenho o cobre se transformando em cobre sólido. Quantos mols de íon cobre 2+, são reduzidos por uma quantidade de eletricidade de 1 Faraday? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entender que 1 Faraday é 96.500 coulombs, que equivale a 1 mol. Então, a gente vai fazer uma relação estequiométrica, porque aqui a gente tem 2 mols, né? Aqui a gente tem 2 mols de elétrons, está para 1 mol de íon cobre. Então, quando a gente tem 1 mol de elétron, a gente vai ter X mols de íons cobre 2+. Fazendo a continha, a gente vai achar 0,5 mols de íons cobre. Outra questão. Na obtenção industrial do alumínio ocorre a seguinte reação catódica. Se alumínio 3+, mais 3 elétrons, transformando em alumínio sólido. Sabendo que 1 Faraday é a carga de 1 mol de elétron, quantos Faradays provocam a deposição de 9 kg de alumínio? A massa do alumínio é 26 unidades de massa atômica. Então, 3 elétrons a gente tem ali 27 gramas de alumínio. Quando a gente tem 9 kg ou 9.000 gramas
de alumínio, a gente vai ter uma quantidade de mol X, multiplicando cruzado isso aqui, fazendo a conta, a gente vai descobrir que X é igual a 1000 farads. Um outro exemplo, quanto tempo é necessário para se depositar 25 gramas de zinco em uma eletrólise da solução aquosa, porque zinco ele vai precisar de 2 elétrons, né, para se transformar em zinco sólido. Então, a gente pode ir de relação de 2 vezes 96.500 está para a massa de zinco, que é 65,38. A quantidade de carga vai estar para 25 gramas de zinco. Calculou a quantidade de gramas, dá 73.799,33 coulombs. A gente vai usar o kit aí, que é a carga igual a corrente, né, que foi ali 2 amperes, e o tempo, para calcular o tempo. Então, utilizando essa carga aí, utilizando a corrente que a gente calcula um tempo que é de aproximadamente 10,2 horas, tá? Uma outra situação, uma solução aquosa de nitrato de prata foi eletrizada durante 1 hora, sabendo que a corrente elétrica que circulou pela célula eletrolítica foi de 2 amperes, determine a massa de prata depositada no cátodo. Então, nós vamos utilizar aí, né, a reação da prata mais elétrons transformando em prata zero, utilizando o kit para calcular ali a carga, né? A gente tem a informação aqui que foram utilizadas uma corrente de 2 amperes no período de 1 hora, e aqui a gente tem que calcular a carga, mas tem que lembrar que tem que usar em segundos. Então, vai dar 7.200 coulombs. Então, 96.500 coulombs está para 107,8 gramas. Então, quando você tem ali 7.200 coulombs, você tem uma massa M que, calculando, multiplicando cruzado, a gente vai ter uma massa de 8 gramas.